aqui em São Miguel das Missões, um lugar aqui diferente, né? Aqui onde que está o mapa da cidade. E atrás do mapa da cidade e do Eu Amo São Miguel, hashtag Eu Amo São Miguel, o quem que eu encontro aqui? O irmão Celso João, meu tocaio. Boa tarde, irmão. Boa tarde, João. É um prazer poder falar contigo e trocar alguma ideia, mesmo que eu não tenha ideia. Os intelectuais sempre nos surpreendem. Essa figurinha que está aqui na minha frente, com todo o respeito, ele, de certa forma, ele passou por lugares que eu também passei. Lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, não é, irmão? Exatamente. Irmão, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vida lá em São Leopoldo, não é? Aquela região lá do Vale dos Sinos, né? Barbaridade eu falar do Vale dos Sinos. Isso. Passei 6 anos como seminarista no Colégio Cristo Rei em São Leopoldo. No Cristo Rei em São Leopoldo, e muito bem. 5 anos depois já como irmão. E destes 11 anos, 7 eu trabalhei como alfaiate. Alfaiate. Eu mesmo fiz a minha batina preta. Eu aprendi o corte e a costura. Sim. Mas a gente também fazia outras roupas também, como era costume na época. Mas eu sempre digo, quando pedem o meu currículo, não esqueçam de colocar que eu fui alfaiate por 7 anos. E o senhor aprendeu a arte com quem, irmão? Com outros irmãos que já morreram. Porque a profissão de alfaiate desapareceu. Sim. Só sobrei eu para contar a história. Então eu posso mentir à vontade. Sim. Que o alfaiate dizem que tem uma fama, porque ele, o que vai fazer enquanto está cortando o pano? Dizem que enquanto o alfaiate corta o pano, vai recortando a fama do próximo. Mas como é que é essa história? À medida que o alfaiate vai recortando o pano, vai recortando a fama do próximo. Que barbaridade! Tem uma máxima de um colega meu já falecido, que por falta de assunto falava muito em previsão do tempo. Então tem uma expressão famosa, ele dizia categoricamente, ele afirmava, na lua cheia nunca chove. Quer dizer, às vezes pode chover um pouco e outras vezes pode chover muito. Aí eu disse, bom, nessas condições até eu posso apostar na loteria esportiva que eu ganho, se posso apostar triplo. Sim. Mas eu passei esses anos lá. Comecei em 1960 como seminarista, com 11 anos. Sim. E fiquei essa temporada lá. E em 1966 eu concluí o seminário e fui para a primeira fase de formação do jesuíta, que é o noviciado. Sim. Na época era o distrito de Montenegro, Parissi Novo. Agora é o município de Parissi Novo, que se destaca pela produção de mudas e flores e frutas cítricas. É muito famoso lá no Vale do Rio Caí. Vale do Rio Caí. O senhor fez faculdade, né, irmão? Sim. Formado em? Eu fiz pedagogia com habilitação em administração escolar e supervisão escolar. Mas eu fiz depois mais 3 pós-graduações. Sim. Na linha fiz uma de cooperativismo na Unicinos, nos anos 85. Depois eu fiz currículo e prática educativa pela PUC do Rio. Sim. E gestão educacional pela Fundação Getúlio Vargas. Muito bem. Aí terminou a minha experiência e depois eu comecei a ler.
Ah, começou a ler. É. E por acaso o senhor já ouviu falar num livro chamado Quem Vem Lá? Quem Vem Lá, já ouvi falar, mas não li. Mas que pecado, irmão. Um dos livros que mais me impressionou, mas que eu li aqui em São Miguel, sim, até para a juventude se dar conta que nós temos uma biblioteca relativamente, biblioteca pública, muito boa, mas sim, ela tem que ser frequentada e lida. Isso, muito bem. Um dos livros pelos quais eu mais desejei ler foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ah, sim, Os Miseráveis, obra internacional. Ressocialização dos presidiários. É algo impressionante que a nossa sociedade às vezes desconsidera e desconhece. Mas é uma verdadeira aula de vida isso aí. Pode repetir o nome, irmão? Os Miseráveis. Não é o Victor Hugo de Gravoche? Victor Hugo chama, mas é isso. É um francês? É Hugo. Ouvi falar. Que famoso. É um dos best-sellers da literatura mundial. São 700 e tantas páginas em letra miúda, mas eu me dei ao trabalho de lê-lo todo. Muito bem. É muito... Irmão, o senhor está agora desenvolvendo o trabalho no Santuário do Caró, isso? Isso, atendendo sobretudo excursões. E como é que está lá? Está muito bom, muito bom. Que eu cheguei um mês antes do padre Dionísio, em setembro lá. Sim. Aí eu peguei, estava sozinho para atender as excursões. Em setembro, outubro e novembro, sim, eu registrei mais de 10 mil pessoas só em excursões para lá. É, que bom, né? Tenho tudo registrado, até o Álvaro Tyson, que é o coordenador do grande projeto Missões, sim, ele pediu estes dados esses dias para fornecer para ele. É, parece que o Caró recebe mais gente do que São Miguel. Não é tanto. Mas o fato é que lá, quando não tem guia turístico, independente de guia ou não, nós sempre temos uma reunião no santuário, onde se fala, eu sempre deixo os guias falarem da história missioneira e eu falo dos princípios da Companhia de Jesus hoje em dia, que são, em síntese, para não me alongar muito, senão eu perco a sexta-feira. Claro. São 4 preferências apostólicas universais que nós denominamos enquanto jesuítas. É um pedido que o Papa fez em 2019 aos jesuítas. É um decênio, então termina em 2029. E são 4 pontos. Primeiro, a divulgação dos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é nada mais do que nós encontrarmos a vontade de Deus a respeito da nossa vida. Ou seja, o que Deus espera de nós neste mundo. E o que eu posso fazer para encontrar este sentido. Segunda preferência, trata-se de caminhar com os pobres e necessitados da nossa sociedade. Aí nós incluímos o MST, as pessoas com fome, os indígenas, os idosos, os doentes e uma classe que estava que era muito esquecida antigamente, os LGBTs, que alguns não gostam de ouvir falar, mas eu faço questão de falar porque nós temos que incluir essas pessoas no convívio social. E a terceira preferência apostólica é acompanhar os jovens nos seus problemas e desafios. Por isso a gente colabora tanto assim por exemplo, com algumas atividades concretas, que é a trilha bike dos Santos Mártires, que é formada por jovens. Além disso, a última preferência, que é citada especialmente pelo Papa, é o cuidado pela casa comum, ou seja,
o cuidado pelo meio ambiente, pelo nosso planeta. Sim, sim. Então a própria trilha dos mártires das missões, que começou em 2001, ela tem 3 objetivos básicos que conferem com as preferências apostólicas da companhia. Irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Existe Só um povo... não faz pergunta muito difícil. Não, tá? tem o povo que é o migrante, campo-cidade, que é a grande massa do nosso povo que vive nas periferias das áreas urbanas, até dos pequenos municípios e maiores. Aonde que se enquadra esse povo dentro desse projeto que o senhor acabou de mencionar, não é? No trabalho pastoral que nós fazemos aqui em São Miguel, através da nossa paróquia, Padre Hildo e Padre Rui, e depois lá Vou deixar passar o caminhão um pouquinho agora aqui, por causa do barulho. Nós temos na área urbana de São Miguel, aqui está movimentado bastante. Aqui nós falando com o irmão João, não é? Celso João, não é? O responsável lá no Caró, Santuário do Caró, em Caibaté. Sim, irmão, daí. As 3, o tripé que forma os princípios da trilha dos Santos Mártires é uma experiência de fé, de amor à história e de amor à natureza. Sim. Forma os 3 focos da trilha dos Santos Mártires. Sim, e o pessoal, os imigrantes campo-cidade. Isso, exato, para localizar. Nós atendemos dentro das nossas limitações. Eu não visitei todas as 11 comunidades da paróquia de Todos os Santos do Caró, porque o Caró, além de ser uma reitoria, ela é também uma paróquia. Sim. Que na sede só temos 3 famílias, mas no interior temos 11 comunidades. 11 comunidades. E a maioria de pequenos agricultores. E temos alguns assentamentos também. Sim. Com toda a sua problemática que enfrenta. É preciso ter muita compreensão, muita paciência, porque é um grupo assim bastante abandonado e disperso, que muitas vezes não consegue ficar dentro da sociedade por falta de terra e assim por diante. É uma preocupação muito grande, porque não sabemos o que vai acontecer com os pequenos agricultores, que, como aqui em São Miguel já acontece, lá também acontece, que quando as pessoas se tornam mais idosas, elas ficam sozinhas no interior, a juventude simplesmente já foi para outros lugares. Então, o pessoal, na maioria das vezes, arrenda a sua terra quando não a vendem para morarem nas cidades. Isso é uma preocupação, não sei qual a solução. Muito bem, mas agradecer o irmão João Celso João, né? Pode ser. Muito obrigado, irmão, por outra vez dar a oportunidade para a gente ouvir o senhor conversar. A gente lhe quer muito bem, lhe admira. E parabéns pelo seu trabalho hoje no Santuário do Caró, ali junto, próximo ao trevo de acesso a entrada para Caibaté, no município de Caibaté, né, próximo aqui em São Miguel das Missões. Né, visitem o Santuário do Caró, lá vocês vão encontrar o irmão Celso, mais gente lá, não é? Amigos que a gente tem ali próximo, né? E o povo querido do Caibaté, São Luís Gonzaga, todo mundo. Sim, irmão. Só uma questão que eu tratei esses dias na rádio Caibaté, que se fala tanto, se divulga a vinda do Papa. É evidente que não é uma certeza, mas eu sempre digo, mais importante que a figura do Papa passar aqui, é nós realmente vivermos de acordo com os ensinamentos dele. É mais importante do que a
a pessoa dele em si. Sim, muito bem. Tá bom, muito obrigado então, irmão. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Mas depois vamos lhe encontrar lá no santuário, tá bom? Liberdade do Jornal, aí agradecer ao pessoal que nos prestigiou. Obrigado.